Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um painel do Outlook Auto, organizado pelo ECO. O meu nome é Shikesh Laxmidas, sou diretor adjunto do ECO e é um prazer estar aqui a moderar esta conversa. Vamos abordar um tema importante, com importância crescente na sociedade ocidental, Smart Cities, impacto no setor automóvel, neste caso. É também um tema complexo, bastante multidimensional e dinâmico. Portanto, felizmente temos aqui no palco dois experts que passo a apresentar, que nos vão ajudar a navegar estes diferentes aspectos deste fenómeno. Miguel Castro Neto, diretor da Nova Information Management School, e Miguel Eiras Antunes, partner da Deloitte. Temos dois Miguéis aqui. Mas muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Temos cerca de 40 minutos para esta conversa. Não vou chamar de debate, porque é uma conversa. Portanto, não vou desperdiçar mais tempo e estejam à vontade para fazermos uma conversa fluida. Na primeira ronda aqui, queria usar as vossas experiências e para vos pedir alguma informação sucinta sobre o trabalho das vossas organizações no contexto das Smart Cities e mais precisamente na mobilidade e o impacto no setor automóvel. Do lado da Deloitte, Miguel. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá ver, no âmbito das Smart Cities... Só para apresentar, o Miguel lidera, tem uma área... Sim, eu coordeno a nível global esta área das Smart Cities, com mais foco na Europa, África e Middle East. Somos uma prática de aproximadamente 3 mil pessoas, em que obviamente a componente de mobilidade é uma componente muito relevante. Uma das coisas que estamos agora a fazer é garantir que este tema da mobilidade é trabalhado de forma integrada entre 3 subpráticas. Os especialistas do setor automóvel, que trabalham com as BMWs e com as Skodas e com as Volkswagens, etc. Os especialistas em transporte público e aqueles que são responsáveis por toda a vertente mais privada, de transporte privado. Portanto, e é um pouco aquilo que estamos a fazer, é garantir que temos uma visão integrada e, sei lá, temos trabalhado com desde operadores de transporte, ao setor automóvel, etc. E uma coisa que autarquias também, imagino. Sim, claro. Uma coisa, e por outro lado, obviamente, com as cidades, não é? Com os governos, nas estratégias de mobilidade, etc. Uma coisa que me orgulha bastante é que nós de Portugal trabalhamos bastante para fora. O que eu acho que é algo que nos devia orgulhar e que obviamente nos orgulha. Temos muitos pedidos de fora das nossas competências, as competências da Deloitte Portugal e obviamente das empresas portuguesas também. E quais são os outputs desse serviço? Estudar, dar ideias, assessorar na implementação de projetos? Vamos ver alguns exemplos. Por um lado, colaboração e gestão de ecossistema. O que é que se quer dizer? Por exemplo, Smart Cities World Congress. O Miguel aqui também está diretamente envolvido. Portanto, eu estou a organizar a presença no Smart Cities World Congress em novembro, em que vamos ter uma presença, eu diria, global, com uma componente específica relacionada com mobilidade. E obviamente vamos ter connosco parceiros de mobilidade a fazer a apresentação de soluções, vamos estar em painéis de debate, etc. Vamos fazer sessões paralelas a discutir com os diversos agentes do ecossistema. Um exemplo. Segundo exemplo, isto é mais colaboração. Segundo exemplo, Fórum Económico Mundial. Nós temos uma parceria a nível global com o Fórum Económico Mundial no sentido de definir o que é que... E agora é mais transversal, é mais inovação, é Urban Innovation, envolve também mobilidade, mas não é só. Mas no passado tivemos especificamente um envolvimento a definir o que é que devia ser o futuro da mobilidade e a fazer um engagement do setor privado para este futuro da mobilidade. Outro exemplo, estava ali sentado e recebi isto é concreto, um exemplo concreto foi há 5 minutos atrás. E recebi um e-mail, que li só o princípio, pois obviamente não tinha tempo, de um dos responsáveis de Kiev, que quer ter uma conversa connosco porque querem fazer o Build Back Better da Ucrânia e querem ter uma conversa connosco para ver de que forma é que podemos trabalhar em conjunto no sentido de os ajudar nesse processo. Outro exemplo, NEOM, a maior projeto de desenvolvimento urbano do mundo. Temos estado envolvidos na implementação de várias soluções relacionadas com mobilidade. Outro, Bruxelas. Em Bruxelas, eles estavam a implementar uma nova solução de mobilidade e nós estivemos diretamente envolvidos. Portanto, eu diria que há desde estratégia, policy making, implementação de soluções, portanto, depende. Ok. Portanto, depende muito alargada. É muita gente, por isso. É muita mobilidade. É muita mobilidade. Miguel, a nova
Nova Cidade Urban Analytics Lab, que fundou, é dedicado às matérias de cidades inteligentes e analítica urbana. Qual tem sido a investigação da mobilidade na vossa instituição e como é que isso traduz em projetos concretos também? Muito bem, muito obrigado. Bom, como referiu e agradecendo o convite, eu sou diretor da Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Universidade Nova de Lisboa. E nesse contexto o que nós fazemos, digamos assim, o nosso DNA é tentar pegar em dados e pegar em algo que é abstrato e dar-lhe algum significado e produzir informação para suportar a tomada de decisão. E nós temos vindo a trabalhar em várias dimensões, em várias áreas, digamos assim, de aplicação, desde o marketing à saúde, obviamente, a um mundo empresarial, mas temos um foco criado há uns anos atrás, através do laboratório da Nova Cidade Urban Analytics Lab, que é precisamente, será que nós podemos alterar, digamos assim, o paradigma de planeamento e gestão das cidades para que sejam tomadas decisões que fazem sentido no espaço e no tempo, com base em factos. E isso foi o caminho que nós viemos a fazer e pronto, a Deloitte tem este foco internacional, nós também temos o foco internacional quando se trata do ensino e da investigação, portanto nós temos 4.200 alunos e temos alunos de 99 nacionalidades diferentes aqui em Campo Limpo na nova Information Management School, mas no que toca à criação de valor e aos trabalhos que os laboratórios desenvolvem, estamos muito mais focados em impactar, digamos assim, enquanto instituição de ensino superior pública, o país. E, portanto, no contexto das cidades, nós temos vindo a trabalhar com juntas de freguesia, com municípios, com comunidades intermunicipais, com comissões de coordenação e desenvolvimento regional e com o governo, neste caminho que estamos a fazer. E este caminho tem várias dimensões, porque é verdade que há muito por fazer, mas é verdade que nós também temos que gerir a questão da capacitação e, portanto, ter ofertas de formação e capazes de garantir que nós temos o talento nas nossas autarquias. O talento tecnológico. O tecnológico. Porquê? Porque hoje o desafio é esse. Quer dizer, porque o que nós, na realidade, o que queremos fazer é garantir que pode haver uma transformação digital das nossas autarquias e que para isso acontecer nós temos que garantir que há competências para o poder fazer acontecer. E primeiro, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver com nós fazermos projetos de investigação e de inovação que de facto resolvam problemas concretos das cidades e dos territórios. E aí a mobilidade é de facto, eventualmente, o maior desafio que nós temos. Porque se nós olharmos, e nós estamos em Lisboa, portanto, pegando no exemplo de Lisboa é uma das cidades que faz parte de uma missão, que é a missão das cidades inteligentes e climaticamente neutras, que tem como objetivo antecipar as metas da neutralidade carbónica na Europa de 2050 e 2030. E se nós olharmos para Lisboa, 50% das emissões, de onde é que vêm? Dos transportes, da mobilidade. E, portanto, a mobilidade é de facto um desafio enorme para qualquer cidade e até tem direito a ser de facto uma área concreta. Porque se nós, quando pensamos em cidades e falamos dos pilares, digamos assim, das cidades inteligentes, falamos em Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, mas o caso depois temos o Smart Mobility. Portanto, a mobilidade tem direito a estar no pódio dos desafios que as cidades e os territórios enfrentam. E enfrentam não apenas do ponto de vista deste desafio da emergência climática, mas do desafio também de prestar um serviço à cidade e aos territórios. Porque, na realidade, muitos dos problemas que nós, por vezes, imputamos às cidades resultam das dificuldades da mobilidade. Então, perda de qualidade de vida. Mas é mais do que isso, porque, por exemplo, nós hoje discutimos muito o problema do acesso à habitação. O acesso à habitação também tem a dimensão que tem enquanto problema, porque nós não podemos, nós não oferecemos soluções de mobilidade para que as pessoas possam residir a distâncias que são perfeitamente aceitáveis se existir transporte acessível. E é esses os temas que nós fazemos. E depois, obviamente, que fazemos projetos mais ou menos inspiradores com o território, com as cidades, e neste contexto da mobilidade eu destacava só um exemplo, porque eu acho que é muito, muito interessante. Hoje em dia fala-se muito, quando nós falamos em mobilidade de cidades, nas cidades dos 15 minutos, que é garantir que as pessoas, a partir do ponto onde vivem, conseguem chegar
ou que necessitam no seu cotidiano, desde o trabalho, o ensino, a saúde, aos espaços verdes, as necessidades do cotidiano, em menos de 15 minutos a pé ou de bicicleta, o que é de facto um desafio enorme. É uma maravilha. E se nós pensarmos que um país não se esgota nos seus centros urbanos, isso, a dimensão do problema ainda se torna maior. Mas nós fizemos um projeto muito engraçado aqui com o município de Oeiras, aqui ao lado, em que nós avaliámos casa a casa quanto tempo é que as pessoas demoravam a pé, bicicleta ou de carro para chegar aos serviços do município. E, portanto, nós conseguimos construir um mapa do município em que nós podemos avaliar a equidade de acesso aos serviços de uma forma automática, desde o acesso à saúde, ou à educação, ou à cultura, e, portanto, de uma forma muito, muito simples. Mas porquê é que eu estou a dar este exemplo e onde é que eu queria chegar? Isto só foi possível porque havia uma maturidade digital no município e havia os dados necessários e suficientes para nós fazermos este exercício. E, portanto, há 2 desafios muito grandes que nós temos que enfrentar para construir esta ideia de cidades inteligentes e também no contexto da mobilidade, que é nós termos competências e termos dados. E esse, de facto, é um dos grandes desafios que nós temos ainda hoje. Um detalhe, pergunta aí, do talento. Estamos neste painel, quase todos os painéis temos essa conversa neste momento. Estão a conseguir reter aqueles jovens que formam? Estamos e não estamos, mas o problema já foi maior. O que nós estamos a verificar hoje em dia é que nós temos empresas globais que se estão a instalar em Portugal para contratar talento nacional e para que o nosso talento já não sai do país. Ou seja, ele acaba por ficar no país e consegue garantir, digamos assim, emprego com uma remuneração bastante aceitável, que no fim do dia o problema é esse, não é? Sim, claro. A remuneração média do trabalho é que é um desafio que nós temos para resolver. Eu aqui dava nota, eu estou muito satisfeito, porque a Deloitte vai criar, ou já criou, ou vai criar um centro de competências e inteligência artificial da Europa aqui em Lisboa. E, portanto, e para nós, enquanto escola, que é um dos temas da nossa ação, nós ficamos muito satisfeitos porque achamos que Portugal pode, de facto, ser exportador deste tipo de talento, como serviço e não como pessoas a abandonarem o país. Só um número que eu tinha aqui já agora para reforçar a importância da mobilidade, só essa nota que é a mobilidade representa, transportes e mobilidade representam 5% do PIB europeu e emprega diretamente 10 milhões de pessoas, por isso é 10 milhões. 10 milhões. Emprega diretamente 10 milhões de pessoas, 5% do PIB europeu. Portugal. É exatamente isso. Miguel, aqui já fizemos um bocadinho de ponto de situação, queria focar agora no setor automóvel, que é estar no cerne deste evento. Certo. E me contar aos dois, qual é o futuro da mobilidade, no sentido, o que é que os automakers, que estão a atravessar transformações bastante grandes, não é? Sim. Tanto na tecnologia como na mudança social, no trabalho de casa, etc. Como é que eles têm que focar as atenções para se manterem competitivos e relevantes? Começo por mim. Eu estive por acaso há 3 meses, estive num debate em que estava um alto executivo da Skoda e a discussão era exatamente esta. Eu não sou um especialista em setor automóvel, sou mais especialista em cidades. No entanto, na altura, tivemos exatamente a discutir isso. Eu diria que há 10 coisas, pronto, eu vou correndo algumas e depois... Há 10 temas que impactam diretamente o setor automóvel, que são 10 tendências nesta transformação da mobilidade. Por um lado, o tema da mobilidade sustentável, e aqui o setor automóvel obviamente tem que mudar de veículos, combustíveis e cadeia de valor. Há bocadinho que falava na carga é uma das componentes da cadeia de valor, ou seja, e tem que garantir compliance também na cadeia de valor. É uma primeira transformação. Há uma segunda grande transformação que é que está ligada com a primeira, que é a transição para os veículos elétricos. Vamos imaginar, eu tenho todo o meu investimento colocado numa determinada tipologia de veículos, com todo o investimento em fábricas, e agora tenho que fazer o retrofit. Sim. Até 2035 não vão existir mais, não podem ser vendidos veículos a combustão normal, portanto tenho que fazer toda esta transformação. Está a acontecer aqui na Auto Europa, por exemplo. Que está a acontecer na Auto Europa, mas os investimentos e o desafio que isto é fazer este retrofit. Por outro lado, tem um impacto grande de tudo o que é a mobilidade partilhada, e se nós pensarmos tudo o que é micromobilidade e mobilidade partilhada, de acordo com os números, é por isso que eu tenho aqui algumas notas. Eu acho que a perspectiva é eu diria, de duplicar o volume de negócios, chamemos assim, nestes modos. Obviamente, mobilidade partilhada também significa um impacto grande no modelo de negócio dos operadores. Normalmente vendem a
pessoas que têm depois a posse. Por outro lado, há aqui o tema há um crescimento grande no contexto de transportes públicos e obviamente, mais uma vez, crescendo de transportes públicos, eventualmente o número de quilómetros que eu ando no meu veículo pode ser menor. Mais um impacto. Um outro impacto, que é o quarto, é da propriedade à subscrição. Os jovens dos 18 aos 35 anos, foi um daqueles estudos, dizem que 38% deles dizem que estão disponíveis até 2030 para deixar de passar a fazer subscrição de veículo. 50% deles dizem que ponderam não ter veículo. E outros dizem que ponderam subscrever. Mais uma vez, é uma adaptação que os autoplayers têm que fazer, que é terem modelos de subscrição. E eles começam agora a ter. Mais um impacto que tem é a regulamentação. Regulamentação 2035, zero vendas, os veículos têm que ser todos com combustão interna. Exatamente. E 2050, todos os veículos têm que ser carbon neutral. Mais uma adaptação que eles têm que fazer. Outra adaptação, mobilidade como um serviço. Portanto, eles querem entrar nesta jornada de mobilidade como um serviço, cá têm que fazer parte destas plataformas de mobilidade como um serviço. Muitos já entraram a certa altura, entanto não foi rentável e entanto saíram, mas é discussão. Outro tema que ainda há pouco se falava é tudo o que tem a ver com mobilidade de bens. Estima-se um crescimento dos veículos de última milha de 78% nos próximos anos. Será que isto é uma oportunidade também para o setor automóvel de investir em veículos desta natureza? Pode ser uma oportunidade, mas também, mais uma vez, tem impacto. Por outro lado, mobilidade empresarial, nós próprios, nas empresas, tendencialmente deixamos de dar veículos às nossas pessoas pensando em dar pacotes de mobilidade. Mais uma vez, será que faz sentido ou não o setor automóvel criar soluções especificamente para as empresas? E por outro lado, tudo tem a ver com os veículos autónomos, que ainda é mais uma transformação. Nas discussões que eu estive, nesta tal discussão, eles estão a trabalhar nestas frentes progressivamente, mas com muitos desafios e muitas questões. Assim como nós todos temos questões, o que é que vai acontecer, com muitas questões. Essas questões. Eu estava preocupado com 10 pontos. Não ia sobrar nada. Mas não, mas parece que ainda consigo dizer qualquer coisa. E portanto, isto é tudo verdade. E portanto, isto é o que está a acontecer e estas tendências são reais. Mas depois, nós não nos podemos esquecer, por exemplo, algumas destas medidas, o efeito é duplo. E, por exemplo, se nós eletrificarmos as frotas automóveis, não é? E dizemos que isso é uma maravilha porque vamos reduzir as emissões, nós, na realidade, não estamos a resolver o verdadeiro problema das cidades, que é termos carros a mais nas cidades. Sim. E portanto, estamos a mudar o tipo. Ou vamos ter mais veículos autónomos. Se tivermos mais veículos autónomos, não é? Agora, nos cenários que se desenham, eu posso ter na minha família, tenho um veículo autónomo e ele vai-me levar a mim ao trabalho, a seguir volta para casa e vai levar os meus filhos à escola e, se for preciso, a seguir vai ao supermercado sozinho buscar as compras que eu fiz pela internet. Mas isto vai fazer que os carros deixem de estar estacionados e estejam em circulação e permanência. E, portanto, há aqui um desafio brutal, que é como é que nós vamos compaginar esta realidade com a devolução do espaço público às pessoas, que é, ao fim e ao cabo, o que está na agenda global. E, portanto, vai ter que haver aqui um ajustamento. O ajustamento vai ter que ser no transporte público. Porque mesmo o transporte partilhado continua a contribuir para o crescimento dos automóveis. E, portanto, nós vamos ter que ter um reforço do transporte público, que seja conveniente, que seja, digamos assim, em última análise, que seja dinâmico. Portanto, o modelo do transporte público atual que nós temos não responde aos desafios, porque não temos o transporte a aparecer nos locais e nos momentos em que ele faz falta, nem a fazer as carreiras que naquele momento fazem sentido, não é? Portanto, nós fazemos um planeamento do transporte público e é o que é. Obviamente que os comboios não os podemos ajustar, não é? A linha é aquela. Mas no transporte rodoviário não há razão nenhuma para isto não ter uma dinâmica tirando partido das tecnologias. Sim, há linhas que são vigiadas há décadas, não é? E, portanto, tudo isto tem um ajustamento dinâmico. E é isso que vai ter que acontecer. E eu acho que a própria indústria automóvel vai ter que fazer aqui um ajustamento. Claro. Desse ponto de vista, vai ter que mudar aqui assim a mesma forma como nós usamos o carro. O Miguel referiu isso, não é? A própria cultura está-se a alterar. As pessoas da propriedade à subscrição, à utilização do serviço, mas depois isto
tem que haver aqui um equilíbrio sobre o que é que isso significa em termos da densidade, digamos assim, automóvel nas nossas cidades. Eu tenho só uma nota, porque eu disse 10, eu disse que eram 10, só disse 9, esqueci-me de uma. Então, ainda bem, senão então não tem mesmo nada para dizer. Não, já agora que tem a ver com o tema da mobilidade segmentada, mobilidade inteligente, ou seja, que é cada vez mais há uma tendência, e também tem impacto nos veículos, que é haver soluções de mobilidade para os idosos, para os mais novos, para levar as crianças à escola e para os deficientes, etc. Isso também é uma tendência que cada vez mais se assiste progressivamente e onde é um desafio. É um desafio e é uma oportunidade ou ela que é preciso ter em consideração, o setor automóvel tem que ter, que é mais uma área em que podem eventualmente entrar e fazer receitas adicionais. Como é que isto está? Estamos a falar dessas questões que os automakers têm que enfrentar, mas também nós como sociedade e economia. Como é que estamos em Portugal a esse nível, comparado com o resto da Europa? Temos cidades que já estão a pensar bem isto e a desenvolver, ou precisamos ainda de mais avanços para chegarmos aos objetivos? Eu diria que o desafio é imenso e, portanto, há imenso por fazer. Mas nós já encontramos, de facto, em Portugal, alguns exemplos que são vistos hoje à escala global como bons exemplos, não é? Porque, por exemplo, a Deloitte trabalhou muito com Cascais, e Cascais tem um modelo de mobilidade inteligente de Cascais que foi pioneiro em Portugal e é de facto inspirador à escala global, não é? E depois temos territórios em que desenvolveram soluções de transporte a pedido que são muito, muito interessantes e respondem ao problema, quer dizer, que é, nós não podemos ter carreiras regulares que não têm pessoas em territórios que não têm densidade populacional que o justifique, mas também não podemos retirar-lhes o direito ao transporte público e têm surgido projetos muito interessantes. Nós temos trabalhado com a Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões e é muito curioso depois analisar os dados e perceber como é que as pessoas usam o transporte a pedido. Porque, obviamente, há quem utiliza o transporte a pedido para aquelas deslocações que são imprescindíveis à sua vida, não é? Ir à capital distrito ou ir à sede do município, mas depois descobrimos também que na Comunidade Intermunicipal de Viseu de Lafões havia ali um hotspot que, na realidade, era uma praia fluvial. E, portanto, houve pessoas que puderam ir à praia fluvial e de outra maneira não iam, estavam afastadas dessa possibilidade. E, portanto, há toda uma dinâmica e nós vemos isso acontecer um pouco por todo o país, pela dimensão também, porque a dimensão média dos nossos municípios e das nossas cidades acabam por criar condições para se poder fazer experiências com um custo muito acessível. Sim, temos Aveiro, por exemplo. Coisas. Sim, Aveiro é outro exemplo. Miguel, lidera uma equipa de 3.000 pessoas à volta do mundo, analisam muitos casos. Sim. Quais é que são? O que é que falta nas cidades portuguesas? Como é que estamos no ranking? Eu diria que só para partilhar o meu caso concreto. No meu caso concreto, eu assumi esta posição global com base naquilo que fizemos com as cidades portuguesas, que foi com Cascais, com base no trabalho que Cascais, na altura, tornou-se um exemplo à escala global, numa perspectiva mais integrada de cidade inteligente, mas em que a mobilidade era uma componente relevante. Alguns tópicos também que eu diria relevantes em Portugal. Nós temos aqui ao pé de nós, em Lisboa, muitos dos centros de competência globais dos grandes players do setor automóvel, da Daimler, etc. Tem aqui em Lisboa, há aqui um cluster de mobilidade do setor automóvel em Portugal que é relevante. Nós estamos, aliás, conforme o Miguel estava a referir, em Portugal estamos a fazer a iniciativa de Smart Territories. Não há muitos, eu diria que não há muitos países no mundo que tenham feito projetos integrados numa perspectiva nacional para criar, eu diria, que uma articulação entre os diversos territórios. O Miguel pode partilhar. As cidades não serem diferentes. Tem pessoas da minha equipa, estou um bocadinho menos envolvido, mas eu penso que aquilo que estamos a fazer é completamente... É pioneiro. Também. Concordo. Basicamente o que o Miguel está a referir é que se nós conseguirmos garantir que há um mínimo de denominador comum na abordagem a este conceito de inteligência urbana e territorial à escala nacional, nós conseguimos garantir que quando nós produzimos informação, usando abordagens de business intelligence, ciência de dados, etc., eu posso fazer a pergunta à escala nacional ou posso depois fazer um drill down por fazer a mesma pergunta à escala de uma comunidade intermunicipal ou fazer a mesma pergunta a um município, a uma junta de freguesia, porque se houver digamos assim, esta arquitetura de referência em que todos partilham os meus princípios e o mesmo modelo de governação de dados,
não é preciso desenvolvermos estas plataformas todas. Sim. A mesma plataforma e o mesmo modelo para todas as cidades. funciona a diferentes escalas territoriais. Portanto, pode ser assim uma coisa um bocadinho estranha, mas isto é de facto um passo muito significativo e de facto eu acho que é Portugal está na vanguarda do que pode ser o futuro deste conceito de inteligência urbana, numa lógica mais de criar um paradigma de políticas públicas data-driven e não tanto, porque este conceito de smart cities tem uma componente geográfica que é muito relevante. Porque se eu pensar numa smart city asiática, eu estou a pensar numa cidade em que a aposta é no controle, na monitorização da atividade e no controle da atividade. Numa perspectiva europeia, nós o que tentamos fazer é usar a transformação digital para entregar informação a quem tem que tomar decisões para que as ações sejam a ação mais eficiente, com menor impacto ambiental e mais capaz de assegurar o bem-estar das pessoas. E, portanto, é uma matriz, digamos assim, europeia. Não sei, o Miguel trabalha à escala global, mas eu acho que há estas diferenças geográficas que são muito relevantes quando nós a seguir vamos para o plano da ação. E há também empresas tecnológicas portuguesas que estão a desenvolver soluções de mobilidade como um serviço, etc. E que a ideia é progressivamente evidenciar referências à escala global. Portanto, a inovação. Inovação, sim. Importante. Aqui nós que o Miguel, quando estávamos a preparar esta sessão, aqui uma troca de ideias, eu vou uma pergunta, que é já como última pergunta, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, que é para onde é que vai? Estava a falar de futuro há pouco, para onde é que vai? Eu estou curioso para saber da vossa experiência, como é que vai ser o futuro do carro nas cidades inteligentes? Quais são as ideias que podemos ver daqui a 5 anos? Miguel. Qual Miguel? Qualquer um de vocês. É fácil. Tem uma lista ali com 20 futuros. O Miguel. Não, para o moderador neste caso é fácil, diz Miguel. Já não tenho lembrado dos nomes. Força. Não. Bom, eu posso dar a minha opinião em duas dimensões. Uma é, também para o setor automóvel, nós vamos caminhar no sentido da cidade ser um bocadinho invisível para as pessoas e para as empresas. Quer isto dizer o quê? Que eu acho que a ambição, o objetivo final, é não haver pontos de atrito e de fricção entre nós, cidadãos, e a cidade. Ou seja, nós usufruirmos dos serviços da cidade e a cidade garantir uma gestão de serviços e de infraestruturas que de facto responda às nossas necessidades. E no contexto do automóvel, o que eu acho que vai acontecer é que de facto eu vou poder usar soluções de mobilidade de forma invisível, que é eu chego à sala, mudo o interruptor e tenho luz. E eu saio de casa e tenho uma solução de mobilidade que me resolve o meu problema e que combina transporte público, transporte privado, diferentes modalidades, modos de transporte para me levar ao meu destino, quer pessoas, quer objetos, quer a logística. E é esse o caminho. E depois acho que há aqui uma nota muito importante que se liga com o que o Miguel acabou de referir, que é do futuro e da inovação. Que é, eu acho que nós em Portugal temos de facto exemplos hoje de produtos e de serviços que podem ser escalados à escala internacional. A Deloitte está presente na Feira Mundial das Cidades e leva muita dessa inovação para o mundo, digamos assim. A Smart City Congress é de facto o maior evento global que acontece em Espanha, em Barcelona, e nós próprios também temos vindo a dinamizar um pavilhão que nós chamamos o Smart Portugal, em que nós expomos ao mundo o que melhor te faz em Portugal. E eu acho que há essas duas dimensões. Uma, o futuro das cidades cá, que é esta ideia que eu tenho de invisibilidade, digamos assim, e a outra que é do potencial de exportação. Sim. Estou completamente alinhado. No fundo é isso, é o que o Miguel dizia, portanto é o cidadão no centro, eu quero ir do ponto A ao ponto B e tenho de ter soluções. Estas soluções vão ser de complementaridade, não é? O carro próprio vai demorar muito tempo a terminar, mas progressivamente, por causa dos jovens, que já dizem que 50% deles dizem que se calhar já não quer ter carro, progressivamente onde adotar soluções mais partilhadas, depois vai ser em complementaridade entre a mobilidade suave, as trotinetes, etc. Depois entro num autocarro, depois vou a pé, depois vou de bicicleta. Não é? Vemos Lisboa com o imobiliário, como falávamos, as pessoas terem que ver mais longe. Não é? Isso, exatamente. E eu diria que vai ser muito numa perspectiva de complementaridade com transporte público, etc. Vamos lá ver.
Isto é giro de se dizer, mas então, uma coisa é fazer isto na NEOM, que é uma nova, que é um projeto Fazer do zero. Uma Outra realidade coisa, que não existe. Justamente numa cidade como Lisboa, isto é complexo e há aqui um conjunto de temas que é preciso tratar. Um deles é tudo o que tenha a ver com isto exige investimento em tecnologia, etc. Vamos focar em Lisboa. O município de Lisboa não tem dinheiro para fazer isto. Portanto, tem que haver ou Parcerias privadas. ou então apoio da União Europeia que tem apoios, etc, etc. Por outro lado, tem que haver uma aposta grande, conforme também Miguel referia, em tudo o que diz respeito a dados, interoperabilidade de dados. E os dados têm que ser interoperáveis entre transportadores, setor automóvel, a cidade, e tem que se abrir, os dados têm que ser mais abertos, tem que haver. As energéticas, etc. Depois tem que haver mais uma coisa, que é preciso transformar veículos. Os veículos têm que mudar também. Portanto, uma coisa é o ecossistema e haver dinheiro para investir. Por outro lado, é preciso os dados, que não é fácil. E temos aqui um dos nossos maiores especialistas. Temos a transformação dos veículos e depois é preciso mudar as infraestruturas. E infraestruturas é telecomunicações, Estradas. as estradas, portanto, as físicas, a de energia, portanto, tudo o que é Tivemos aqui a móvel, os carregadores elétricos e não sei o quê, e a tecnologia, portanto, e tudo isto. É uma coisa é fazer isto do zero com muito dinheiro, como temos o fundo soberano da Arábia Saudita, outra coisa é fazer isto em Portugal. Eu só acrescentava uma dimensão. Qualquer uma destas intervenções tem um impacto direto na vida do cotidiano das pessoas. Exatamente. E, portanto, é muito difícil fazer esta sim, transformação. E há vontade política. Há vontade política. Não, vontade política há, mas como qualquer mudança destas tem um impacto direto no cotidiano da vida das pessoas, são mudanças que, a maior parte delas, no curto prazo, o impacto negativo é muito maior que o impacto positivo de longo prazo. E vejamos um líder autárquico que tem 4 anos de mandato. Sim. Para fazer uma transformação destas implica prejudicar a vida das pessoas na infraestruturas de mobilidade. As pessoas não vão votar, ainda por cima a mobilidade é o que mais impacta, é das coisas que mais impactam na nossa vida. Tem mais vida. Eu se calhar não vou votar naquele líder autárquico se ele fizer aquilo. Fez obras no metro e está... Claro. Paris é um exemplo com os Jogos Olímpicos, que eu durante anos, fui algumas aquelas a Paris, aquilo está um caos, aquilo é uma chatice. Barcelona com os não sei que blocos. É muito difícil. Não é fácil. Prazo, a expectativa. prazo, em termos políticos, é muito difícil. E é por isso que projetos como os Smart Territories feitos a nível supra, serem políticas nacionais, retiram a parte de risco político. Ou retiram um pouco, pelo menos. Sim. Miguel, muito obrigado pela vossa presença neste painel. Foi um prazer. Aprendemos todos muito. Obrigado. Obrigado.